A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje é o segundo áudio e último sobre qual é a melhor igreja, né? Bom, abre a sua Bíblia aí em Mateus 16, 18, vamos lá? Mateus capítulo 16 e verso 18. 16, 18 diz assim, ó: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Entendemos aqui, né? Explicamos um pouco ontem sobre isso, né? Grandes divisões, pessoas que brigam por causa disso, pessoas que batem no peito que a dele é melhor que a do outro, e Deus não está neste negócio, né? Bom, hoje vamos continuar este áudio, finalizando o de ontem, né? Enquanto muitos estão brigando, o diabo, ele está ganhando almas, ele está ceifando almas, né? Porque o povo está necessitado de uma palavra. E o diabo não promete vida eterna, só Jesus promete vida eterna. Mas só que os pregadores, a maioria dos pregadores, não estão mais pregando vida eterna, estão pregando carro, casa, remédio, mas não pregam mais a vida eterna, né? Salvação, santidade. Não, poucas pessoas ainda pregam isso, tá bom? Mas nós temos que lutar e orar a Deus para que Deus venha trabalhar em cima disso. Porque Deus quer que você seja transformado, Deus não quer que você continue a mesma pessoa, do mesmo jeito. Amém? Bom, aquela briguinha deles ainda continua, né? A minha é melhor. Não, a minha que é melhor. Não, mas a minha tem tal doutrina. Não, mas a minha também tem tal doutrina. Isso, irmãos. Deus não está nesse negócio dessa briga. Tá bom? Jesus dá o exemplo que ele tem ovelhas em outros apriscos, lá em João 10,16. E em Marcos 9,40 também comenta alguma coisinha. Vamos ver? João 10,16. Só para confirmar, ele vai falar que ele tem ovelhas em outros apriscos. Olha só, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, tá vendo? Outras ovelhas que não são da sua mesma igreja. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então chegará um dia que todos teremos uma mesma congregação e um só pastor. Então para que vai te ficar dividindo agora? Agora repare aqui em Marcos 9,40, vamos lá? Evangelho de Marcos 9,40, ele diz assim, ó: Pois quem não é contra nós é por nós. Então se você está vendo uma pessoa que está pregando o evangelho, mas não é da minha congregação, aquieta-te. A santidade dele é ele Deus, não é com você. Porque a Bíblia fala em Filipenses 1 que Deus vai fazer isso. No final das contas, Paulo disse assim, ó: que te importa? O importante é que o evangelho seja anunciado. E no final das contas, é Jesus que vai tratar com ele se ele estiver em falha, em erro. O importante é que aconteça o quê? Que o evangelho seja anunciado. Mas ele está usando isso de roupa. Não, mas irmãos, pouco importa, tá bom? Vamos deixar Deus trabalhar. Na medida que julgares, nessa mesma medida você será julgado, tá bom? Às vezes ele, daquele jeito, tem coragem de ir debaixo de uma ponte e oferecer um folheto a um mendigo. E você, todo de terno e gravata, não tem essa coragem. Não, eu não tenho chamado para ir para a cadeia, para orar pelos presos, para ir lá onde os cancerosos estão, tocar nos enfermos. Eu não tenho esse chamado. Mas a sua igreja é a mais santa. Então não pode, irmãos. Está errado e está errado. Veja, e Paulo reforça em 1 Coríntios 1,12. Vamos ver? Paulo vai reforçar um pouquinho mais aqui o que eu estou querendo dizer a vocês. Ó. 1 Coríntios, capítulo 1, e verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, né? Então sempre tem assim alguém que fala: eu gosto de ser de tal igreja. Não, eu já gosto de tal missionário, eu gosto mais de tal apóstolo. Irmãos, não pensa assim não, isso é pecado. Todos eles são iguaizinhos a você. Mas ele que tem mais unção. Não. O mundo diz, a Bíblia diz que todos pecaram, todos erraram, e todos estão distantes da glória de Deus, se não for por mérito da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Então ele pode ter um dom, uma unção e tal, mas no fim, o joelho dele vai se dobrar igual ao seu. No fim, a língua dele vai se confessar igual à sua. Não fique achando que ele é alguma coisa,
O que a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que adorar somente a Deus. Então não adore ao homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Está errado. Agora Paulo reforça também em 1 Coríntios 3:4. Vamos lá? Já que estamos em 1 Coríntios. Pois dizendo um, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não sois carnais. Olha só o que ele está dizendo. Toda vez que você fala assim, eu gosto mais daquele pastor tal. Ah, eu já sou mais daquele pastor tal. Você está sendo carnal. Está entendendo? Glória a Deus que Deus usa ele. Não estou dizendo que não deve honrá-lo, mas não adorá-lo. Estou falando da questão de adorar aquela pessoa. Agora Paulo diz mais ainda em 3:6. 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Muitos ouvintes do cafezinho já sabem que eu sempre repito essa palavra, né? Eu plantei, Paulo regou. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, quem é que vai dar o crescimento? É Deus, irmãos. Não adianta, não vai ser nenhum apóstolo, missionário, presbítero, fulano, pastor. Não, quem vai dar o crescimento é Deus. Está entendendo? Assim podemos cumprir o que está em Salmo 133:1. Ó, quão bom e suave é que todos vivam como? Em desordem? Não, em união. Em união. Todos nós temos que viver em união. Porque nossa igreja está no céu, irmãos. Agora eu vou passar para você. A nossa igreja, que você tanto quer saber, ela se encontra no céu. E estaremos nesse grande tabernáculo com o Senhor. Você quer ver? Abre a sua Bíblia em Hebreus 12, 22 e 23. Vamos lá? Hebreus 12. Ah, mas eu achei que o irmão ia falar da minha igreja. Errou. Nenhuma placa salva. Nenhum ministério aqui é melhor do que o outro. Nenhum. Todos eles têm falhas. Todos eles têm defeitos. Todos eles têm problemas, tá? Então não adore placa e não adore pastores. Adore a Jesus. Não adore placa e não adore pastores. Adore a Jesus. Somente a Ele. Para de ficar pregando rosas e prega também espinhos. Mostra a verdade. Não esconda que o povo precisa ouvir. Mas vai que o povo vai embora. Que vá. Quando Jesus estava pregando duramente, o povo também começou a ir embora. E Pedro começou a se preocupar e falou, mas Senhor, o Senhor está pregando duramente, o povo está indo embora. Jesus respondeu para ele, você também quer ir, Pedro? E Pedro respondeu para Jesus, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Portanto, não se preocupe, nem que a igreja fique só você e o banco. Mas a verdade foi pregada. Amém? Veja só, Hebreus capítulo 12, e verso 22 e 23, olha o nome da nossa igreja lá no céu, 22 e 23, mas tende chegados ao monte Sião e à cidade de Deus, olha você chegando lá, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e o nome da nossa igreja lá no céu será a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Portanto, a nossa Universal Assembleia e a igreja é lá. A nossa Universal Assembleia. Não é nenhum nome daqui da terra, mas a nossa igreja está no céu, onde teremos um só pastor e seremos um só povo. Tá entendendo? Não tem que ficar adorando placa. Não tem que ficar pensando que a igreja A, a igreja B, a igreja C. Ah, tá. Nas 7 igrejas, Jesus não repreendeu uma igreja. Jesus falou mansamente a uma igreja. Ah, então aquela igreja é a minha. Ah, não, aquela igreja é a minha. Aí fica uma disputa. Pastores contra pastores. Cada um começa a criar um tipo de movimento. Cada um começa a criar um tipo de simbologia, de esoterismo, de macumba, irmãos. Porque muitos deles começam a criar coisas que não é de Deus. Pregam muito mais o materialismo do que a espiritualidade. O povo está morrendo de fome da palavra. Por quê? Porque agora é tudo milagre, tudo milagre, tudo milagre. E não tem base. Está enquadrado naquela passagem que não tem estrutura. Vem uma tempestade e derruba a casa. Por quê? Porque não estão estruturados na palavra. Não estão aprendendo a palavra, mas estão aprendendo o quê? O efeito da espiritualidade. Só isso. Mas para isso, vai ter que cumprir uma tarefa aqui na terra, para morar naquela igreja, para estar naquela igreja. Lá em Mateus 5, abre aí a sua Bíblia, Mateus 5, (43, 44, 43 a 48). Vamos lá, Mateus 5, 43 a 48 diz assim, ó.
Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Ele faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amarem, que recompensa tereis? Não fazem as cobranças não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Então que diferença você vai ter dele? Versículo 47. E saudade somente os vossos irmãos? Que fazeis demais? Nada. Não fazem os gentios também isso? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Portanto, para morar no céu com Jesus, vai ter que fazer isso. Vai ter que estar da maneira que ele falou. Tem que amar seu inimigo. Tem que amar o seu irmão. Mas ele é da igreja tal. Não importa, ame ele. Tem que amar. Mas ele não me sauda. Não, saude ele. Nem que você fique falando sozinho. Mas você está fazendo a sua parte. E o Senhor está vendo essas coisas. Então, não se importe com isso, se importe em fazer o certo, de saudá-lo, de amá-lo, porque esse negócio de divisão, de pastor, de pregador, não, irmãos, tem que parar com isso. O inimigo se junta e a gente não, o inimigo é prudente e a gente não, o inimigo faz de tudo e a gente não, a gente que está errado. Por isso mesmo, eu quero mostrar para você aqui uma coisa muito certa de a gente viver. É de viver a palavra de Deus e não o que os outros falam, os outros pensam. A gente tem que fazer conforme a vontade do Senhor, não como a vontade do homem. Em nome de Jesus Cristo, as coisas têm que mudar, irmãos. Não podemos mais viver como estamos vivendo. Deus não quer dessa maneira. Deus não quer que sejamos dessa maneira. Cada pastor, cada pregador quer crescer o seu próprio ego, quer crescer a sua própria vontade, sabe? Meu nome tem que brilhar mais que o dele. Às vezes você vai numa pregação e na faixa está escrito assim, hoje, grande pregador dos milagres, ele revela o profundo e o oculto, ele é isso, aquele e outro, e lá embaixo, pequenininho, o nome de Jesus. Irmãos, tem que parar com isso. Toda honra, toda glória e todo louvor é para o nosso Senhor Jesus, né? João Batista tinha muita fama, mas o que ele disse? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então não façamos, irmãos, ao nosso próprio ego, ao nosso próprio desejo, mas façamos ao próprio desejo de Cristo, adorar somente a ele, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu quero mandar aqui somente uns 3 abraços. Quero mandar um abraço para os grupos Restaurando Vidas e Mulheres Virtuosas, da irmã Cleide, e o grupo chamado Reverenda, o grupo que é chamado Reverenda Janine, e o grupo Amadas do Senhor. Tá aí o abraço a vocês, Deus abençoe grandemente. Quero mandar também aqui um abraço para o grupo de mulheres Operando Deus, quem impedirá? O grupo Canela de Fogo também. Deus abençoe grandemente a vocês. Agora quero mandar aqui mais um abraço só para o grupo Família Adeval Martim, de Alagoas. Deus abençoe grandemente, irmãos. Irmãos, eu também quero dizer a vocês que vocês podem estar recebendo o Cafezinho com Jesus nas rádios web, Rádio Veloz Gospel, do meu irmão Rafael e minha irmã Karina, Resgate Net, com o nosso irmão Robinho e a irmã Rosângela, o Santuário Lírio dos Vales, com a pastora Samanda. Você também pode ouvir o Cafezinho na Rádio Fortaleza em Cristo, com o irmão Paulo Gonçalves. Você também pode ouvir na Rádio Comunitária Tarum FM, do irmão Demeval de Santa Catarina. Você também pode ouvir no Novo Foco com o pastor Júnior Mota. E também pode ouvir o Cafezinho com Cristo Salvador, do irmão Carlos Santos. Amém? Irmãos, sem perca de tempo, tenho que também anunciar aqui aqueles que fazem propaganda do Cafezinho, aqueles que são os meus apoiadores, né? Aqueles que estão na mesma guerra comigo, pregando o Evangelho, amém? Quero aqui falar para você que você pode receber no seu aparelho de celular as mensagens do presbítero Adriano. Anota aí, 81-8686-5026, ele é de Pernambuco. Você pode receber também as pregações do meu irmão Danilo. O número dele é 34 9250 4269 e ele é de Minas Gerais. Você também pode estar recebendo as mensagens aí da missionária Gisele.
Amém? O número dela é 11 9 6751 9600. Ela é de São Paulo, irmãos, aqui juntamente comigo, né? Irmãos, não se esqueça, vai lá na página Cafezinho com Jesus, dá uma curtida, compartilha, comenta. Amém? Deus abençoe a todos e muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Amém, amém e amém.